Olha eu chegando, gente. Bom, agora nós vamos falar do efeito Lula, né? Antes a gente falava efeito Bolsonaro, efeito Paulo Guedes, e geralmente eram matérias em que o Brasil crescia, em que o Brasil evoluía, em que o Brasil tinha ótimos resultados, né? Só que após a eleição, agora dia 30 de outubro, nós começamos a ter o efeito Lula, que é justamente o reverso, o oposto. Enquanto falava-se em Paulo Guedes, Bolsonaro, economia subindo, país crescendo, né? Valorização da moeda, aquela coisa. Hoje, agora a gente fala efeito Lula e é o inverso, é caindo, né? E é sobre isso que nós vamos falar nesta matéria, o efeito Lula. E o detalhe, causado desde o dia 30 de outubro, gente. Não é uma coisa de agora, não. Bom, vamos lá. Se você... Os comentários aqui rapidinho, né? Vamos ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores. Deixa eu ver... Alex Rocha comentou aqui, ó. Deixa eu ver. Vão ficar querendo ouvir o Lex Luthor. O careca não tá nem aí para o legislativo. Ele comentou aqui no vídeo: Câmara quer ouvir Moraes sobre suspensão de perfis nas redes sociais. Eu também acho, meu irmão, que assim, é aquela história. É uma comissão, né? Lá faz parte da CCJ lá da Câmara. E os caras vão só para ouvir, é só para conversar. Né? É debater, não vai ter assim uma responsabilização, nada disso. É só conversa. Então, no meu ponto de vista também, meu irmão, eu acho que nem... Outra, eu duvido Moraes ir. Duvido Moraes ir. Se fosse lá pro Rio, né? Se fosse para Nova York, para Alemanha, em países na Europa, ele ia, com certeza. Mas essa semana, ontem ele estava numa palestra dessas aí, né? Quer dizer, nós temos ministros que mais atuam palestrando do que cumprindo com o papel dele. Porque tá cheio de processo aqui, pô, vocês não sentam o trem na cadeira, né, para poder julgar as coisas, só fica palestrando. Empresas perdem 652 bilhões em valor de mercado desde as eleições. Você não ouviu errado, não, gente. Empresas perdem 650 bilhões. A Petrobras já perdeu o equivalente a uma empresa deles, que vale bilhões também, desde a eleição. Eu acho que isso aqui, gente, é um desenho do que vem aí do mercado, né? De como o mercado está vendo Lulita, né? Nós tivemos, obviamente, uma turma do mercado que, por interesses, né, que a gente nem desconfia, né, apoiaram Lulita. Jantares de 20 mil reais a mesa, aquela coisa toda, né? Ou melhor, a cadeira, né? Porque era 20 mil por cabeça, então era 20 mil por cadeira, né? E apoiaram o camarada. Nós temos muitos deles que já se arrependeram, já declararam, economistas que falavam aí, apoio, já começam, né? E o mercado, ele está reagindo. Haddad já fala em acabar com o teto de gastos, ou seja, imagina só, gente, os caras nem assumiram o governo, já estão com a PEC fura-teto, para gastar além do que devia. Bolsonaro passou o tempo todo se equilibrando dentro do teto, enfrentou pandemia, efeito guerra. Obviamente, Bolsonaro não tinha no poder o efeito Covid-13, né, que é o grande problema. Esse daí, meu amigo, olha, nem o céu é o limite para eles. Quer dizer, no caso deles, nem o inferno quer descer de ponta cabeça, no contrário. Bom, se você é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição você vai encontrar a chave Pix, conta bancária. O nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Live política todos os sábados às 21 horas. Vem pra cá, seu comentário, 100% de interatividade. Você faz a live junto comigo. Também na descrição você vai encontrar o link de convite do nosso grupo lá no Telegram, grupo do Brasil Notícias. Já tem matéria por lá, hein? Olha só, nós estamos falando de empresas brasileiras. Então você imagine, gente, se há se há um prejuízo de 650 bilhões, então o que a gente pode esperar?
demissões, aumento do desemprego. Eu falei para vocês, gravem os números até ali, né? 8,6, 8,5, alguma coisa assim. Bolsonaro pegou com 14, qualquer coisa. Está entregando um país com 8. E a esquerda fala em desemprego no Brasil. Eu queria entender os 14 que eles entregaram era o quê, né? Tudo bem. As empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores tiveram uma desvalorização de 651,9 bilhões de reais. Pouquinho dinheiro, né, gente? Desde o resultado das eleições presidenciais no fim de outubro, segundo o estudo realizado pela Economática, plataforma de informações sobre o mercado financeiro. É só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Logo, logo a gente vai ver empresas deixando de investir no Brasil. Já os dados compilados pelo portal de gerenciamento de investimentos, Trademap, mostram que em 28 de outubro, última sexta-feira antes do segundo turno, todas as companhias nacionais com ações na B3 valiam juntas 4,413 trilhões de reais. A soma caiu para 3,841 trilhões de reais no fechamento da última terça-feira 13, uma desvalorização total de 571,86 bilhões de reais. O que foi que a gente teve terça-feira, gente? Vocês lembram? Caiu fechou com queda de 500 bilhões de reais na última sexta-feira. O que a gente teve na última sexta-feira? Anúncio do Mercadante no BNDES. É bom lembrar, até o momento, e isso é fato e você pode pesquisar, até o momento em que Lula anunciava o Mercadante, a Bolsa estava subindo. Estava em alta. Mal Lula fechou o bico, a Bolsa despencou, o Tesouro travou tudo e aí começou novamente a desvalorização da nossa economia. E aí fechou com esse rombo de 500. Agora esse rombo de 500 é o impacto de tudo. Desde a última sexta-feira, antes das eleições, até terça-feira, o anúncio do Mercadante no BNDES. Então vocês imaginem como o mercado está vendo, né, essas indicações de Lula. Por isso Lula não queria indicar ninguém antes da sua posse, ou melhor, da sua diplomação. Entre 21 de outubro e 13 de dezembro, as empresas listadas na Bolsa de São Paulo perderam 730... Olha só, gente. Perderam R$ 730,84 bilhões em valor de mercado. Uma semana antes do dia 28 de outubro, as ações da Petrobras atingiram o valor mais alto de sua história. Governo quem, gente? Lula? Não. Mas não era o governo PT? A Petrobras é nossa? Mas foi no governo Bolsonaro, malvadão, ruinzão, que as ações da Petrobras atingiram o seu melhor valor histórico. O valor mais alto de sua história. E a estatal, que é a maior empresa brasileira, chegou a valer, presta atenção, 520,60 bilhões. No mesmo dia, o Ibovespa encerrou o pregão em 119... grava esse número aqui também, No mesmo dia, o pregão, o Ibovespa encerrou o pregão. Olha o valor aqui, em 119.933 pontos. 119 mil. Sexta-feira passada, com o anúncio do Mercadante, ela fechou em 106. Olha a queda. Olha o quanto a Bolsa vem caindo desde 119 lá, antes de Lula, caixinha preta, eleito. Depois dele, olha a queda, 106. Na última terça, o principal índice da Bolsa Brasileira chegou a zerar todos os ganhos, mas fechou no positivo, em 0,5% em reais e quase 8% em dólares, com volatilidade na curva de juros.
Fechou, ó, aqui ainda foi menos, ó. Eu pensei que ela tinha fechado no valor que eu tinha visto. Não. Ainda teve mais queda. Ela fechou o dia em 103.671 pontos, uma queda de 13,5%, enquanto o valor de mercado da petrolífera caiu para 331,5 bilhões, ou seja, 300. A forte queda da Bolsa Brasileira no início desta semana é, segundo Vanessa Naisinger, especialista de investimentos da Rico, ainda uma resposta aos anúncios dos nomes para os ministérios do presidente eleito ocorridos na sexta-feira e as sinalizações sobre outros participantes do governo na manhã de segunda. Entre 28 de outubro e a última terça, as perdas da Petrobras foram de 117,9 bilhões de reais e desde o fechamento de 31 de outubro, o dia seguinte ao segundo turno, o valor de mercado dela caiu 83,4 bilhões. Outra estatal, a Eletrobras, também apresentou queda no período de 18,4 bilhões de reais. Leandro Dicek, analista da Clear Corretora, disse que o Ibovespa já começou a semana com a desvalorização de praticamente todas as ações que o compõem, com o mercado prefixando risco fiscal, o que estressa a curva de juros, favorece a alta do dólar e penaliza os ativos de risco. Analisou. Entre as principais bruxetes, a Petrobras puxa a fila das perdas junto com o Banco do Brasil, que recuam com maior intensidade e pesam no Ibovespa. Vale ressaltar que a desvalorização das ações da Petrobras foi na direção contrária à alta do preço do petróleo, o que reforça o momento de aversão. A Petrobras cai no valor, mas o preço do petróleo sobe. Alguém tem que pagar a conta, gente. Alguém tem que pagar o rombo. Se a Petrobras desvaloriza, aumenta o petróleo. Há um risco em meio a ruídos políticos, mesmo com o velho eixo atrativo da estatal, afirma Dicek. Na quarta-feira, 14, apesar de o índice Bovespa ter iniciado a sessão na contramão do mercado externo, com forte pressão vendedora, recuperou-se durante o dia, diz o analista. Ele também informa que a desvalorização das ações da Petrobras continuou forte no pregão do dia, puxando a fila das perdas no Ibovespa, enquanto os bancos privados Vale e B3 se valorizaram, ajudando na boa recuperação do índice que sinaliza para algum ao longo dessa semana. Considerando apenas as 16 empresas sob controle do governo brasileiro listadas na Bolsa, a soma de seu valor era 887,54 bilhões de reais em 21 de outubro e 798,43 bilhões de reais uma semana depois. Olha a queda, gente. De 800 bilhões para 700 no dia 28 de outubro. Em 13 de dezembro, o total havia passado para 636,93 bilhões de reais, segundo o cálculo. Mas outra queda. Poucos dias, de dias, assim, diferente de um dia, 2 dias, 3. Segundo o cálculo realizado pelo Trademap, indicando perda de 250,6 bilhões de reais entre 21 de outubro e 13 de dezembro. E de 165,5 bilhões de reais se for considerado o dia 28 do 10 como data de início do período. A Vale, privatizada em 1997, ganhou 86,4 bilhões de reais em valor de mercado entre 31 de outubro e 13 de dezembro, segundo a Economático. No setor privado, também chama a atenção o baixo desempenho das ações do Bradesco e do Itaú, companhias que perderam 56,3 bilhões de reais e 61,3 bilhões de reais, respectivamente, juntos, uma vez só, numa pancada só. Para André Meirelles, economista da Invest Smart XP, os números refletem a incerteza do mercado financeiro em relação às políticas econômicas que serão adotadas pelo governo do presidente eleito Luiz Inácio Larape Lula da Silva, PT, além de certo descontentamento com as nomeações de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda e de Aloísio Mercadante para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Tá aí a matéria. Efeito Lula, mano, não precisa nem falar mais nada. Maria Antônia Siqueira Nunes, minha amiga, ela comentou aqui:
de Goiânia, né? Veremos no próximo ano, quando o Senado for renovado. Ela comentou no vídeo. Em tom de ameaça, Moraes afirma que ainda há muita gente para prender e muita multa para aplicar. Marcado aqui o comentário. Tá aí, gente. Daqui a pouco, mais informações. Fui.